Olá, paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal AD Belém, Araci 1, canal de edificação para a sua vida. Nós estamos aqui para realizarmos mais um momento crescendo na verdade. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a ativar o sino de notificação para que você possa receber nossas mensagens. Dá o seu like que gostou da mensagem. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, que a última mensagem que a gente trouxe no Momento Crescendo na Verdade, porque sexta-feira passada, e de sexta para sábado, a gente não postou o Momento Crescendo na Verdade, mas justificamos para os irmãos. E hoje nós vamos realizar a 18ª edição do Momento Crescendo na Verdade. E a mensagem passada, nós tivemos 131 irmãos que visualizaram a nossa mensagem. Quero louvar a Deus pela sua vida e por você também estar compartilhando a mensagem para outras pessoas, para outros grupos no Facebook. Que Deus possa te honrar por essa atitude que você tem tomado. Nós estamos por volta já de 300 inscritos no nosso canal AD Belém. Você pode ser mais um inscrito se você não se inscreveu. E ajude também a angariar mais pessoas para se inscrever no nosso canal. Vai ser de grande bênção. Queridos, hoje nós vamos estar meditando num tema. O tema da mensagem de hoje vai ser trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança. O tema de hoje, trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 21. Nós estaremos trazendo essa mensagem intitulada Trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repetindo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, hoje nós estaremos aqui meditando nessa palavra de Deus. Essas foram as palavras de Jeremias no seu livro de Lamentações. Quando fala Lamentações, fala de choro. E Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorou muito pelas feridas de Israel. Nós vemos que esse texto, Jeremias, ele fala dos seus lamentos, fala das suas angústias. E nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por momentos de privações, momentos de angústia, momentos de aflições, momentos em que a gente vamos ter perdas, nós vamos ser... Alguém vai fazer alguma coisa contra nossas vidas, nós vamos passar por enfermidades. O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E aí Jeremias ele passa por um momento de aflição. Por mais, queridos, que fé que nós tenhamos, nós vamos passar por períodos de aflições, de dificuldades, de tristeza. E esse livro de choro de Jeremias é conhecido como aquela lamentação que Jeremias fez, porque ele chorou pelas feridas de Israel. Deus falou para Jeremias, ele falando assim: olha, eu escolhi você antes de você nascer e te coloquei como profeta das nações. Deus, ele chamou o profeta Jeremias na sua adolescência. Jeremias, ele foi levantado como profeta de Deus e ele não quis, ele não queria, ele falou assim: olha, eu não passo de uma criança, eu não sou eloquente, eu não quero isso aí, mas o Senhor Deus, ele falou assim: você foi escolhido como profeta e vou te enviar às nações para derrubar as nações pela palavra profética que eu vou colocar na sua boca. E Jeremias, ele viveu na época, quando ele começou o seu ministério profético, era na época do rei Josias. O rei Josias reinou 30 e poucos anos ali em Israel, e o rei Josias ele fez o que era bom aos olhos do Senhor.
Dessa forma, Israel estava sendo abençoado por Deus, porque Jeremias, ele falando as palavras, Josias, o rei, ele pegou a palavra, leu, colocou no seu coração e fez o povo também se achegar perto de Deus. E por muitos anos, pelos anos do reinado de Josias, Israel viveu na bênção de Deus. Mas quando Josias morreu, o seu filho Joaquim entrou no seu lugar e começou a reinar em Israel. Agora o seu filho, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Começou a desviar as pessoas dos caminhos do Senhor e por causa disso, os castigos vieram sobre a nação de Israel. Jeremias, ele começou a lamentar por essa situação e a Bíblia diz que quando o rei se desviou dos caminhos do Senhor, fez a nação, eles acabaram pagando o preço. Por quê? Porque é o que eu sempre prego, Deus é um bom Deus, Deus ele é maravilhoso. Mas quando nós fazemos a vontade dele, a gente tem tudo para ser abençoado. Mas nós vemos aqui que a nação, ela se distanciou dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele veio sobre Israel, levou os príncipes, levou o rei cativo para a terra lá da Babilônia, para os caldeus, ali na terra dos caldeus, e ele levou a elite intelectual de Israel, e dentro dessa elite intelectual levaram os príncipes, e dentre eles estava Daniel e seus amigos ali do livro de Daniel, levaram os príncipes que iriam ensinar a palavra de Deus à nação, às pessoas, eles foram levados. Então a palavra de Deus foi suspensa por esse período de tempo. Nós vemos aqui que Jeremias, ele pegou por tantas vezes aqueles reis que estavam desobedecendo, o filho de Josias, depois veio o neto do rei Josias, tudo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Jeremias, ele falando, ele escreveu um livro, mandou para o rei, e o rei não aceitou, pegou aquele livro e lançou aquele livro na lareira lá da casa que ele tinha de inverno ali, e queimou todo o livro, não deu ouvido à voz do profeta, e aí o julgamento veio sobre Israel. E aí a Bíblia começa a relatar no capítulo 4, ela fala assim, que as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, e esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. E ele diz no versículo 17 do capítulo 4, os nossos olhos ainda se desfalecem, esperando por um socorro nas vigílias da noite, para que esse socorro venha nos livrar, e esse socorro nunca chega. Eles estavam esperando alguma nação vizinha vir ajudar eles, mas eles não vinham socorro, não via saída. No versículo 20 fala o fôlego da nossa vida. Ungidos do Senhor foi preso, nos foge dele, e deles dizemos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Eles criam que aquele rei poderia mudar a circunstância, mas ele foi tão mal, esse rei, que ele foi levado, preso, cativo. A Bíblia fala isso. E aí no versículo 11 do capítulo 100 fala assim, forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas, os jovens levaram a moer, os meninos tropeçaram na carga pesada de lenha. Olha só, os meninos eram escravos, os anciões já não se assentam nas portas, os jovens já não cantam mais, queridos. Os anciões não tinham liberdade, os jovens não tinham liberdade no seu cântico. A Bíblia fala, cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque nós pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, e por isso se escureceu os nossos olhos. Olha só, queridos, por causa de um rei que levou tudo a desobediência longe de Deus, Deus permitiu o mal vir sobre aquela nação. Aquela nação começou a padecer fome, as próprias mulheres comendo os cadáveres, as pessoas comendo os cadáveres que estavam na praça da cidade. Eles falaram assim, foi melhor os soldados que morreram na guerra, na espada, do que as pessoas que morreram de fome. Melhor foi ter acontecido isso. E ele diz, seus sentimentos em meio ao caos.
Em meio a essa situação que nós vemos, queridos, Jeremias, ele viu toda essa situação e ele falou no versículo 19 aqui do capítulo 3, que nós lemos antes de ler o 21. Nós lemos aqui no versículo 19, ele fala: lembra da aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. A minha alma continuamente recolhe e se abate dentro de mim. Ele falava que o veneno estava entrando dele, estava ficando enfermo em ver aquela situação, em ver aquela calamidade. E ele estava numa situação difícil, ele não estava vendo esperança. E aí Jeremias, ele coloca no coração: se eu começar a ficar olhando para essa situação, eu não vou ver mais saída, não vai ter mais saída. Eu não vou ver mais futuro nisso. E ele começou a se agarrar em Deus. E ele começando a se agarrar em Deus, ele trouxe uma palavra, que é a palavra que nós queremos trazer, que é o título dessa mensagem: trazendo à memória o que me pode dar esperança. E ele traz essa memória. Em meio ao caos, Jeremias resolveu que ele iria trazer à memória dele o que poderia dar esperança. Agora eu pergunto para você: o que pode te dar esperança você vivendo numa situação difícil? Você vivendo no meio de enfermidade? O que pode te dar esperança no meio do caos? No meio das fomes, no meio de pandemia? O que pode dar esperança para nós? E Jeremias, ele relata algumas coisas na palavra de Deus aqui. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele traz 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. 4 palavras que ele traz de ânimo para que a gente possa enxergar o que a gente pode colocar na nossa memória para que nós possamos ter esperança. Primeira coisa, ele fala assim: o Deus que eu sirvo, ele é misericordioso. Ele se lembra de um Deus misericordioso. Ele se lembra de um Deus que ele renova a sua misericórdia sobre nossas vidas. O próprio profeta Jeremias, ele fala assim: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Querido, certa feita o rei Davi pecou. Ele tinha enumerado Israel, porque Satanás incitou Davi a pecar. E ele tinha enumerado Israel. E Deus falou que ele não era para fazer isso, e ele acabou fazendo, incitado por Satanás. E aí a Bíblia fala que ele foi incitado por Satanás. E aí ele pecou, e Deus mandou o profeta conversar com Davi, com o rei Davi. E aí o Deus deu uma alternativa, 2 alternativas para o rei Davi. Ele falou assim: olha, o que você quer? Você vai pagar pelo aquilo que você fez. Porque você fez aquilo que Deus não queria que você fizesse. Deus te dá 2 alternativas. Você quer que os inimigos invadam a nação e mata e tira as lavouras e mata a sociedade, ou você quer cair na mão de Deus? O profeta deu essa alternativa para o rei Davi. E Davi falou assim: olha, eu vou escolher a segunda alternativa. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia. Queridos, Jeremias, ele fala assim: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. E essa primeira coisa que ele traz da memória dele, ele se recorda. Ele lembra na mente dele que ele serve um Deus cheio de misericórdia. Querido, se você está passando por uma situação difícil, de aperto no seu coração, saiba que nós servimos um Deus cheio de misericórdia. Coloca na sua mente que o Deus que você serve é um Deus de misericórdia. Você pode falar: pastor, mas eu errei, eu falhei, eu me distanciei do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Davi pecou, mas ele falou assim: eu quero cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Eu quero dizer que o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele vai olhar com olhar de misericórdia para a sua vida. Se você crer nele, se você acreditar na palavra dele. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E me faz lembrar de Jonas. Jonas, o profeta Jonas, eles estavam ali. Deus, ele tinha mandado Jonas pregar em Nínive, e Jonas, você conhece a história, Jonas não quis saber de ir pregar em Nínive. Tem muita gente que prega errado a passagem de Jonas. Jonas, ele foi desobediente, mas ele não foi medroso.
Ele não queria ir para Nínive porque ele não queria que Deus usasse misericórdia com aquele povo dos ninivitas, porque os ninivitas eram inimigo de Israel. Os ninivitas pegavam os israelitas, os hebreus, e tirava a pele viva e colocava sal na pele viva dos hebreus. E Jonas, ele teve parentes, ali se você ler a história, ele teve parente dele que o ninivita fez isso. E o coração dele era um coração cheio de ódio sobre a vida dos ninivitas. E ele não queria pregar para os ninivitas, porque se os ninivitas se arrependessem, nosso Deus é cheio de misericórdia e ia perdoar os ninivitas, e Jonas não queria isso. Mas aí ele foi fugir e Deus ele fez com que Jonas saísse lá do ventre do peixe e fosse obedecer à voz do Senhor. E quando Jonas foi lá para os ninivitas lá, ele pregou a palavra de Deus e aquele povo se humilhou, se vestiu de pano de saco de cinza e se humilhou e Deus perdoou aquele povo. E aí Jonas ficou bravo, falou assim: por isso que eu não queria ir, porque eu sei que o Senhor é um Deus clemente. Tu és um Deus de misericórdia e eu sei que o Senhor ia perdoar aquele povo mau. Queridos, talvez você não é nem sombra dos ninivitas, mas talvez o inimigo tenha colocado no seu coração que você talvez não é merecedor da misericórdia do Senhor. Mas nós não somos merecedor da misericórdia do Senhor. Mas eu trago a minha memória, o que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. Se hoje eu estou falando para você, se hoje você está me ouvindo, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Aleluias. A segunda coisa que Jeremias ele traz à memória o que pode dar esperança, ele fala assim, que Deus é fiel. Versículo aqui que ele fala assim, que grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que espera por ele, para a alma que o busca. Eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança, que o Senhor é bom. A sua fidelidade ela dura em nossas vidas. A fidelidade do Senhor, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou, queridos. Deus falou, se vocês voltarem para mim, essas bênçãos vão alcançar vocês. Tem muita gente que desobedece a Deus e quer a bênção do Senhor. Canta até aquele hino, tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Isso aí é muito lindo, esse hino é muito lindo. Mas tem pessoas que entendem a passagem de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 de forma diferente. Ele fala assim, ainda que eu for infiel, o Senhor continua sendo fiel. E eles encaram isso, que mesmo eles errando, o Senhor vai continuar sendo fiel a ele. Não, Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel às pessoas, Deus é fiel à sua palavra. Em Deuteronômio 28 fala assim, se vocês desobedecerem os mandamentos do Senhor, virão essas maldições sobre a sua vida. Israel estava colhendo aquilo que estava acontecendo porque eles foram infiéis para com Deus. E Deus estava sendo fiel à sua palavra para cumprir. Mas se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e se aproximarmos do Senhor, Deus é fiel na sua palavra para cumprir e Ele vai fazer com que as bênçãos dele recaiam sobre nossas vidas. Uma certa feita Salomão estava ali no templo, lá na inauguração do templo lá suntuoso de Salomão. E aí na inauguração do templo eles estavam lá. A Bíblia fala que o Shekinah de Deus encheu a casa, tal era a glória, a presença de Deus naquele lugar que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé de tamanha glória, de tamanho poder, eles caíram prostrados no chão. E aí uma nuvem de fumaça invadiu aquele lugar. E Salomão, ele teve a visão e Deus, ele falou para Salomão, dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Querido, nós servimos um Deus que é bom. Se nós nos voltarmos a Ele, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua palavra, Ele vai atingir as nossas vidas e vai fazer se cumprir em nós. Graças a Deus. Nós vemos aqui, queridos, que o nosso Deus é tão bom
que nós vemos aqui a história do rei Acabe. Rei Acabe, um rei perverso, um rei mau, um rei ímpio, um rei sanguinário. Mas na época do rei Acabe, viveu um dos profetas mais ousados da Bíblia, que foi o profeta Elias. O profeta Elias estava ali profetizando, falando a respeito das coisas corretas diante de Deus. O rei Acabe um dia estava perseguindo o profeta Elias, ele encontrou o profeta Elias e falou assim: é você o perturbador de Israel? Falando para o profeta Elias. E Elias, sem medo de perder a sua cabeça, de morrer, ele falou para o rei: não sou eu o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e sua casa. Porque o profeta Elias falou que ele estava perturbando, e ele falou uma palavra para o profeta dizendo assim: ó, olha, Deus manda te dizer que você vai morrer, os cães vão lamber o seu sangue. E quando ele recebeu essa palavra do profeta, ele foi lá no palácio, começou a chorar, começou a se lamentar, colocou pano de saco e cinza lá e se humilhou diante do Senhor. E o Senhor, ele mandou o profeta dizer: olha, vai lá e fala para Acabe que eu não vou trazer os mal que eu iria trazer para ele, porque ele está se humilhando diante de nós, querido, diante de mim. E ele está se humilhando diante de mim. Queridos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se você está precisando, clame ao Senhor. Nós servimos um Deus bom. Jeremias, ele falou: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Nós servimos um Deus que é bom. Terceira coisa, que além do Senhor ser bom, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz no versículo 25 e 26 que a intervenção de Deus pode parecer tardia aos meus olhos, mas ela vai chegar. Deus, ele é fiel. Deus é misericordioso e Deus é bom. As coisas podem parecer que não vai dar certo nas nossas vidas, mas nós servimos um Deus que é bom. E ele, a sua bondade, vai alcançar as nossas vidas. É interessante, queridos, que nós servimos ao Senhor. E ele fala assim, que bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Às vezes há momentos que nós vamos passar por angústia e a gente vai se desesperar. Será que o Senhor vai me ouvir? Será que o Senhor vai me atender? A Bíblia fala que bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Nós devemos esperar pelo Senhor. O salmista, no Salmo 73, fala que bom é o Senhor para com Israel. Israel fez tantas coisas, distanciou, fez aquele ciclo de distanciamento do caminho do Senhor, mas mesmo assim o Senhor perdoava o Senhor, porque o Senhor é bom. Quarta coisa que ele fala aqui, que o Senhor não rejeitará para sempre. Capítulo 3, versículo 31, fala uma coisa assim interessante. O Senhor não rejeitará para sempre. Muitas vezes nós entendemos que uma vez a gente cometendo algum equívoco, cometendo alguma falha, nós vamos ser rejeitados para sempre pelo Senhor. Às vezes alguma coisa, algum erro nosso, é o momento do diabo ele começar a acusar e querer condenar. Se você errou, quero que você saiba uma coisa. Eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança, que o Senhor não vai me rejeitar para sempre. Às vezes nós cometemos uma falha, mas se nós se aproximarmos do Senhor, se eu me humilhar, o Senhor vai atender o meu clamor. O Senhor vai atender a minha súplica, porque nós servimos um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus bom, um Deus que não rejeita para sempre as nossas vidas. Uma coisa linda, queridos. Nós vemos aí que a nação, ela estava triturada, desestabilizada, mas nós vemos que Deus, ele não rejeitou eles. Tanto é que trouxe a liberdade para eles. Tirou eles do cativo. Jeremias, ele desconfiava e ele leu a palavra de Deus falando assim, o Senhor, ele vai deixar, é um período de tempo que nós estamos passando. Eu não sei quanto tempo de crise nós vamos continuar ainda, mas é um período de tempo que nós vamos continuar. Mas Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Muitas vezes nós temos que acreditar
que Deus está agindo em nosso favor. A desesperança, muitas vezes, esses momentos traz a desesperança. E a desesperança traz ao desespero, traz a angústia, traz a aflição. Mas a Bíblia fala que é bom esperarmos pelo Senhor, não se desesperar, esperar nele. O Salmo 126, ele fala daquilo que aconteceu. O povo foi levado cativo, mas eles voltaram. O Salmo 26 é um cântico falando assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quero dizer uma coisa para você, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família. E você vai louvar ao Senhor dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso que eu estou alegre. Receba essa palavra do Senhor. Nós vemos, queridos, que às vezes a gente não vê a esperança. A esperança, ela tem morrido no nosso coração, na nossa fé. A nossa fé está sendo abalada. Nós vemos o rei Manassés, outro rei ímpio, cruel. Ele desviou do Senhor. E eu estava lendo a história do rei Manassés, e é uma história que traz a gente chorar. Assim, pensar na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, e nesse Deus que não o rejeita para sempre. Manassés foi um rei que desviou do Senhor. Adorou a tantos ídolos, pegou seu filho e matou seu filho em sacrifício ao Deus da terra. Ele fez tantas coisas ruins que o rei da Síria, veio, invadiu a nação, pegou o rei Manassés, levou ele, colocou gancho no seu nariz, levou ele acorrentado para Nínive, lá na Síria, e colocou ele lá numa prisão, numa masmorra, e o rei ficou ali. E a Bíblia fala que aquele rei ficou preso ali, fez mal que era os olhos do Senhor, mas ele clamou ao Senhor. Se Deus ouviu Manassés, que era um rei ímpio, Deus não vai ouvir o seu clamor, queridos? Creia no poder dessa palavra. Deus está nos ouvindo. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que Ele não rejeita para sempre. Essas são as promessas do Senhor. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Que o Senhor é fiel para cumprir. Ele vai restaurar aquilo que nós perdemos. Ele vai restaurar aquilo que a nossa esperança está naufragando. Ele vai ressuscitar a nossa esperança. Porque Ele é fiel na sua palavra para cumprir. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Não deixe o inimigo falar para você que já acabou, que já era, que não tem mais jeito. Traga à sua memória o que pode dar esperança para você. E a memória nossa, que vai dar esperança, é que nós conhecemos um Deus, que nós servimos um Deus que é misericordioso, que nós servimos um Deus que é bondoso, que nós servimos um Deus que é fiel, e nós servimos um Deus que não rejeita para sempre. E aí, para nós encerrarmos, queridos, só falando essa parte aqui, que o Senhor tem promessa para nossas vidas. Ele fala lá no capítulo 5, no final do livro de Lamentações. Ele fala assim: pelo monte Sião, que está assolado, anda as raposas. Ou seja, o monte estava isolado lá, estava abandonado, andando as raposas. Mas no versículo 19, Jeremias, ele fala assim: mas tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração. O Senhor reina, queridos. O diabo não manda no mundo. Essa crise, essa doença não manda no mundo. O Senhor reina. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor está reinando. E ele fala assim: por que te esqueceria de nós para sempre? Porque não te desamparia por tanto tempo. O Senhor não te esqueceu de você. O Senhor está olhando para a sua vida. No versículo 20 ele fala: por que te esqueceria de nós para sempre? E aí no versículo 21 ele fala: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes.
Ele fala, renova os nossos dias como antes. Mas eu quero dizer para você uma palavra profética. Deus não vai só apenas renovar os seus dias como antes, mas Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Creia no poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai querido, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, aqui. Mais um momento crescendo na verdade, trazendo essa palavra que vem encher os nossos corações. Primeiro essa palavra falou ao meu coração, Senhor, tem falado a minha vida, porque eu preciso trazer à minha memória o que me pode dar esperança. O mundo não traz esperança. As pessoas não trazem esperança para nós às vezes, Senhor. Talvez a visão política não traz esperança. Talvez o noticiário não traz esperança. Mas a minha memória, eu quero colocar o que me pode dar esperança. Nós servemos a Ti, ó Deus, que tem misericórdia, que age com misericórdia, que olha com bondade, que é fiel na Sua palavra para cumprir. E jamais o Senhor rejeitaria um coração quebrantado. Davi falou assim, que ele faria qualquer sacrifício, mataria todos os cordeiros para sacrificar a Ti. Mas ele fala que nada adiantaria disso, porque o que Te agrada é um coração quebrantado. Hoje nós viemos quebrantar o nosso coração. Visita, Senhor, as famílias que estão aí, Senhor, em processo de enfermidade. O Senhor é um Deus de poder, visita cada vida, Senhor. Mas também nós sabemos, temos notícia de pessoas que perderam seus entes queridos nessa batalha aí, dessa doença. Que o Senhor venha confortar esses corações, venha trazer à memória deles o que pode dar esperança para a vida deles, que o Senhor é bom, o Senhor é fiel e que o Senhor cuida de nós. Pai querido, muito obrigado por esse momento, que o Senhor possa abençoar cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Próxima edição nós estaremos aí na 19ª edição. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.